Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. Estou aqui para analisar os jogos do dia 25 de janeiro. Sim, a nossa terça-feira de Clash Bet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de jogos para o dia, vamos estar iniciando aí pela Inglaterra Championship, o jogo aí do Coventry versus Stoke City, com início às 16h45. Na classificação, a equipe da casa é o 10º colocado em 25 jogos disputados, 37 pontos conquistados, 34 gols marcados e 30 gols sofridos. Já a equipe do Stoke é o 9º colocado, 38 pontos conquistados em 26 jogos, fez 32 gols, sofreu 28, e atuando no ranking dos mandantes, a equipe do Coventry é o 8º colocado, em 13 jogos disputados é o 8º colocado, 23 pontos conquistados, 21 gols marcados, 13 gols sofridos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já atuando como visitante, a equipe do Stoke é o 8º colocado no ranking, em 12 jogos disputados, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 3 confrontos aí, a equipe do Coventry City vem sem derrotas diante do Stoke. Em duelos individuais, nos últimos 5 de 7 confrontos saiu ambos marca. E também foi a primeira equipe a sofrer a equipe do Coventry. Em 7 jogos saiu menos que 5 cartões. Agora a equipe do Stoke, em 4 de 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Na classificação, uma vitória para um ou para outro não vai mudar muita coisa, apenas uma posição. Ambas as equipes podem alcançar apenas a 8ª colocação nesta rodada, já que uma tem 38 e outra 37. A equipe do Coventry só pode chegar a 40 e o Stoke a 41 pontos. Ou seja, é um jogo de ambas as equipes aí que faz seus gols. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Coventry marcou 21 gols atuando em seus domínios. E a equipe do Stoke, como visitante, marcou 13 e sofreu 12. Ou seja, é uma equipe que sofre bastante gols. Entre esses e outros aspectos, vamos acreditar aí no jogo de over 1,5 para esta partida. E também vejo com grande oportunidade acreditar aí no jogo de ambos marca. Um leve ambos marca aí poderia ser favorável. Mas ficamos apenas no over 1,5. Achou? Continuando, vamos para a Bélgica aí, que pulamos o jogo da Bélgica. O jogo do Charleroi versus a equipe do Contrai, com início às 17 horas. Na classificação, a equipe do Charleroi é o 6º colocado em 23 jogos, 36 pontos conquistados, 38 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Contrai, que é o 8º colocado em 22 jogos, 33 pontos conquistados, 29 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, a equipe do Charleroi em 11 jogos é o 9º colocado, 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 12 gols sofridos. Conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Atuando fora dos seus domínios, a equipe do Contrai é o 7º colocado no ranking, em 12 jogos disputados, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 16 gols, sofreu 14, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu ambos marca. Em 7, a equipe do Charleroi não sabe o que é derrota. Em duelos individuais, o Charleroi, em 5 de 6 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em 5 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Já a equipe do Contrai
vem sem vitórias a 3 partidas e sofreu gol em 3 jogos. O último confronto entre eles foi 2-2. O interessante desse duelo é que a equipe do Charleroi, caso consiga uma vitória, pode chegar aos 39 pontos e brigar aí, consequentemente, pelo G4. E o contrário é uma surpresa aí no campeonato, cada dia vem surpreendendo os seus adversários, então pode também conquistar uma vitória para esta partida. Entre esses e outros aspectos, vamos acreditar no fora com empate ao intervalo e a probabilidade 1-0 fora. Continuando, voltando para a Championship da Inglaterra, o jogo do Luton versus Bristol City, início às 16h45. Na classificação, a equipe do Luton é o 13º colocado em 25 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 36 gols marcados, 31 gols sofridos, e enfrenta o Bristol City, que vem na 16ª colocação em 27 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 35 gols marcados, 47 gols sofridos. Já atuando no ranking dos mandantes, a equipe do Luton é o 14º colocado em 12 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 20 gols marcados, 15 gols sofridos. Conseguiu aí 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Atuando como visitante, a equipe do Bristol vem na tabela aí na 18ª colocação, em 12 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, 17 gols marcados, 18 gols sofridos, 13 pontos conquistados. É uma equipe que não atua bem fora dos seus domínios. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu ambos marcas e menos que 5 cartões. A equipe do Luton vem a 3 jogos sem derrotas diante do Bristol, sofreu gol em 4 oportunidades e o Bristol sofreu em 3. Em duelos individuais, a equipe do Luton nos últimos 6 confrontos saiu menos que 5 cartões e nos últimos 5 menos que 11 escanteio. Bristol City nos últimos 6 dos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol e ambos as equipes marcam. Em 5 de 7 menos que 5 cartões e em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Ou seja, a equipe do Luton está no meio da tabela juntamente com o Bristol City. Ambas as equipes têm marcado seus golzinhos, apenas um gol afasta os ataques da competição. O Luton marcou 36, o Bristol marcou 35, mas a equipe do Bristol sim é uma equipe que sofre muitos gols, principalmente atuando fora dos seus domínios, quando não costuma atuar bem. Então, para essa partida, acredito que a equipe do Luton vai querer fazer valer o seu mando de campo, já que vem de 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos atuando diante do Bristol City, são 5 vitórias consecutivas. E a equipe do Bristol não vem jogando nada bem, vem aí de 5 derrotas e 1 empate, atuando como visitante, sofrendo várias goleadas. Para essa partida, vamos acreditar no jogo de over 1,5 ou casa com empate anula. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do QPR versus Swansea, início às 16h45. Sim, temos mais palpite de futebol para hoje. Então, a equipe do QPR é o 4º colocado em 26 jogos, construiu aí 47 pontos, 40 gols marcados, 31 gols sofridos, e a Swansea vem na 17ª colocação em 24 jogos, 31 pontos conquistados, 28 gols marcados, 34 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 4. Atuando em casa, a equipe do QPR é o 6º colocado no ranking, em 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados, 11 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora dos seus domínios, a equipe da Swansea é o 20º colocado, em 12 jogos, 12 pontos conquistados, 13 gols marcados, 20 gols sofridos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ou seja, é uma equipe que não atua bem como visitante. Nos últimos confrontos entre eles, duelos individuais, a equipe do QPR vem de 5 vitórias, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, e a Swansea em 4 de 5 jogos saiu menos que 3 gols, e foi a primeira equipe a sofrer gol. Então, a equipe do QPR é o 4º colocado aqui na tabela. Ele tem 47 pontos, caso consiga uma vitória, chega aos 50, pode assumir até a vice-liderança parcialmente, apesar que ele tem um jogo a menos. Então, só depende dele para assumir essa vice-liderança. Para essa partida, vamos acreditar
numa equipe que marca bastante gols, atuando em seus domínios, tem um bom ataque ofensivo. Vamos acreditar no Casa com empate, probabilidade 1-0 Casa. Continuando, vamos agora para o Campeonato Paulista, Série A1, Corinthians versus Ferroviário, início às 21 horas. A equipe do Corinthians, nos últimos confrontos diante da Ferroviária, em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, e a equipe do Corinthians sofreu gol em 6 oportunidades. A Ferroviária, sem derrotas a 3 partidas diante do Corinthians, sofreu gol em 4. Em duelos individuais, a equipe do Corinthians, em 5 dos 6 jogos, saiu menos que 5, aliás, menos que 3 gols. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. E a equipe da Ferroviária vem sem vitórias a 3 partidas. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Vale lembrar que para essa partida, os bastidores do Corinthians aí está bastante pessimismo. Um possível retorno do Ronaldinho Gaúcho aos gramados. Então, em primeira mão aí, essa notícia que estou dando para vocês. Entre outros aspectos, a equipe do Corinthians, na temporada passada, vinha até fazendo uma temporada legal, atuando em seus domínios. Depois deslanchou com a chegada de alguns jogadores. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Corinthians atuando em casa na temporada passada, nos últimos 5 jogos, ele vem de 4 vitórias consecutivas e apenas um empate, mas enfrenta uma Ferroviária com um visitante com 4 empates e uma vitória. Então vai ser jogo duro. O último confronto, a Ferroviária venceu de 2-1. Vamos acreditar nesse duelo bastante delicado, mas vamos acreditar no jogo de over 1,5, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora aí para o jogo do Campeonato Carioca, o jogo do Boa Vista versus Botafogo, Taça Guanabara, início às 21 horas. Continuando mais um palpite de futebol para hoje. Vamos lá. Na classificação não temos muito o que avaliar. Início de temporada. Vamos focar aqui nos últimos confrontos e em duelos individuais. Os últimos confrontos entre eles. Ambas as equipes aí, em 8 dos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Botafogo vem sem derrotas a 8 partidas diante do Boa Vista. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. E o Boa Vista, primeira equipe a sofrer em 8 de 10. Em duelos individuais, a equipe do Botafogo vem a 10 jogos sem derrota. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Ou seja, é um jogo de uma equipe que conseguiu o acesso na temporada passada. Essa equipe do Botafogo pega o Boa Vista, que não joga nada bem em seus domínios. Nos últimos 5 jogos, ele soma 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E enfrenta o Fogão aí, que vem de 3 empates e 2 vitórias como visitante. O último confronto foi tecnicamente empatado. Vamos acreditar nessa partida aí um duelo de over 1,5. Ou podemos pegar também um back fora com empate anula, dependendo da odd. Quem sabe Botafogo seco. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o Campeonato Mineiro. O jogo do Caldense versus América Mineiro, com início às 21 horas. Na classificação não temos muito o que mostrar. Vamos diretamente para os últimos confrontos ou duelos individuais. Então, em 4 de 5, ambas as equipes aí saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 9 de 10 jogos saiu menos que 5 cartões. O América Mineiro foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 jogos. Em duelos individuais, a equipe do América em 4 jogos sem saber o que é derrotas, sem sofrer gol a 3 partidas, menos que 3 gols em 5 de 6 e menos que 5 cartões em 5 de 7 jogos. O América Mineiro é outra equipe aí que na temporada passada vinha fazendo bons jogos. Só para vocês terem uma noção, ela vem de 2 vitórias e 2 empates. O último confronto, a equipe da Caldense venceu de 1-0, mas a equipe da Caldense não vem jogando bem, vem de 4 derrotas e 1 vitória na temporada passada. O América tem total condições de vencer essa partida, mas
é um jogo complicado, que o América não costuma atuar bem fora dos seus domínios. Por esse retrospecto, vamos acreditar no jogo de over 1,5, probabilidade 2-1 jogo. E agora vamos para a poderosa Copa do Nordeste, com início às 20 horas, o jogo do Náutico versus Campinense. Segundo jogo do Náutico que trazemos aqui no nosso canal. Primeiro, avassalador aí. Trazemos vários greens para a galera, trouxemos, aliás. E aqui não temos muito o que mostrar. É jogo que na classificação, para vocês terem uma noção, não está disponível. Mas vamos focar aqui nos últimos duelos entre eles. Vamos lá. Em 8 dos 10 jogos disputados, saiu mais de 2,5 gols nos jogos do Náutico. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Campinense sofreu gol em 7 oportunidades. Em 6 de 7 saiu ambos marca. E 6 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 0-0 entre eles. Então, para essa partida, a equipe do Náutico chega aí muito motivado pela vitória diante do Ibis. Claro, o Ibis era considerado o pior time do mundo, mas deixou de ser. O Náutico conseguiu vencer o Ibis com autoridade, 3-0, com 2 gols de Júnior Carpina ao intervalo e 1 gol de Júlio na reta final. Venceu o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano. Uma correção, que o último confronto entre eles, entre Náutico e Campinense, o Náutico venceu de 2-0 em casa pela Copa do Nordeste aí, foi uma qualificação. E jogando em casa, a equipe do Náutico vem somando aí 5 jogos, aliás, 6 jogos de 5 vitórias, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Campinense vem com uma sequência de 6 empates e 1 vitória, atuando fora dos seus domínios. Jogo interessantíssimo. O Náutico precisa construir uma boa vitória nessa partida, já que não participou na temporada passada. É uma estreia da equipe do Náutico. Então, para essa partida, vamos deixar 2 boas oportunidades. A primeira seria aí o jogo de over 1,5. E a segunda seria a vitória do Náutico. Náutico para vencer. E a probabilidade 2-0 casa. Se quiser pegar com empate anula, também seria excepcional. Tá show? Continuando, vamos agora para a taça da Liga de Portugal. O jogo do Benfica versus Boa Vista, com início às 16h45. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Benfica aí foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 jogos. Venceu o primeiro tempo em 7 de 9. Em duelos individuais, a equipe do Benfica vem a 3 jogos sem derrota. E em 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do Boa Vista vem sem derrotas a 6 partidas, vem sem vitórias a 4 partidas e sofreu gol em 4 delas. Em 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões e mais que 10,5 escanteio. Então, tropa, essas são as dicas de hoje. Agora vamos avaliar e disponibilizar o nosso bilhete pronto. Por que não, né? Então vamos lá. O nosso bilhete pronto podemos pegar da Inglaterra, podemos pegar aqui de alguns campeonatos brasileiros. Vamos focar um bilhete aqui no campeonato brasileiro, que seria o jogo de over 1,5 no jogo do Náutico. Over 1,5 no jogo do Náutico. Podemos pegar aquele jogo do Corinthians lá, over 1,5. E para acrescentar uma tripla, ficaria legal over 1,5 no América Mineiro também. Outra boa opção seria uma vitória do Botafogo e uma vitória do Náutico. Então, Botafogo e Náutico, quem sabe com empate anula. Tá show? Então, esse é o bilhete pronto de hoje. Se chegou até esse momento do vídeo e está gostando do nosso canal, peço que compartilhe o nosso vídeo para o máximo que você puder. E claro, deixa o like para estar fortalecendo. Tamo junto, tropa. Partiu!